E não apenas compreender, mas que cada um seja convencido a praticar aquilo que o Senhor dá como direção. Para então assim, meu Deus, todas quantas promessas foram feitas a cada um de nós, venha se cumprir, tornando assim cada um de nós natureza divina. No nome de Jesus, amém. Pode sentar. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler um testemunho narrado aqui deste acontecimento. E nesse contexto, vamos entender o intento e desígnio das entrelinhas dessa palavra que vai nos ajudar a cuidar mais da nossa vida espiritual. Cuidar mais da vida espiritual. Cuidar mais da vida espiritual. Todos encontraram? Amém. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Versículo 1. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha na porta do templo, a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Glória a Deus. Digam graças a Deus. Glória a Deus. Como eu já disse no início, que esta palavra é um incentivo para que a gente possa cuidar mais da nossa vida espiritual. Mas isso não é uma vontade minha, apenas que você cuide ou que eu cuide da vontade da vida espiritual. É uma vontade de Deus. E tem uma razão para isso. Deus não é inconsequente de pedir algo para nós, desejar algo para nós, que não traga benefício. Deus não é caprichoso no sentido de querer se satisfazer. Ele olha para nós com intenção de amor, de bondade, de misericórdia,
querendo que cumpra-se em nós o que Ele promete, que propõe para a nossa melhora. Mas Ele não pode agir em nós apenas porque Ele é Deus soberano. Porque Ele estabeleceu um decreto. E esse decreto é a nossa participação. Deus é para mim o que eu faço Ele ser para mim. Deus é para mim o que eu faço Ele ser para mim. Se eu não fizer Ele ser Deus para mim, correndo, Ele não é Deus. Ele é Deus, Deus, mas para mim Ele não é nada. É por isso que é um ditado: Deus sem você é Deus, você sem Deus não é nada. Porque há um dever da gente fazer Deus ser Deus de nossas vidas. É por isso que as Escrituras afirmam: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ainda que Deus opere coletivamente, essa coletividade é apenas para o indivíduo que faz Deus operar. Em meio a essa quantidade de pessoas, Ele é Deus naquele que fizer Ele ser Deus. Ele vai operar naqueles. Os outros ficam olhando a ver navio, como diz a história. Então, a razão de tudo isso, do cuidado da vida espiritual, Deus quer que nós entendamos uma coisa: que nós olhe para a nossa vida não com o olhar de enxergar a vida. Você vê muitas pessoas dizer: eu enxergo a vida assim, eu vejo a vida desse jeito. Alguém já ouviu isso? Portanto, Deus não quer que você olhe para a sua vida, porque Ele olha para a sua vida de outra maneira. Porque Deus vê não como o homem vê. E Deus quer que nós deixe o olhar do enxergar para olhar pela visão de Deus, que é o que Ele vê. Deus vê a visão. Nós enxerga a vida. E essa visão que Deus quer que nós tenha, essa visão do enxergar, ela é vista pela fé. Aleluia. Só se vê pela fé. Cuidado espiritual é fazer desenvolver a fé. É eu me envolver naquilo que condiz agora o que diz respeito à minha vida com Jesus. Eu não posso fazer parte de uma coisa e eliminar as outras. É um conjunto. Quando nós aceitamos Jesus, há um conjunto. E todo esse conjunto é vivido pela fé. Porque a fé é quem vai dar razão à minha e à sua esperança. A minha fé é a motivação para eu vir para o culto. Se eu não tenho uma fé que motive, o culto para mim é culto. E o culto para quem tem motivação da fé não é culto, é um encontro com o Criador. Aleluia. Então Deus não quer que nós enxergue assim. Ele quer que nós tenhamos a fé para enxergar pela visão. Porque enxergar a vida dessa forma, do enxergar, é viver
o sentimento. É viver sentimento. Viver sentimento, que a gente olha para sentimento ou de gosto ou de sofrer. O meu sentimento é preso, eu gosto tanto disso. A gente olha assim, o meu sentimento está sofrendo tanto. Porque o sentimento é um egoísmo na vida humana. A ponto de, quando não estamos bem, ai meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Olha o egoísmo. E a gente escuta tanto dizer, meu Deus, pessoa sem perna, sem braço, sem olho, com câncer, está morrendo, e eu me queixando de uma coisinha. Alguém já ouviu isso por aí? Porque o egoísmo, o sentimento é isso. Você não quer saber de outro, você quer saber de você. E a visão de Deus é corporativa, é corpo. É o meu corpo integrado em Jesus, em Deus, e o corpo de Deus integrado no meu corpo. Não há separação. Quando há separação, é porque a minha natureza, o meu olhar para a vida está vencendo pela carne e não o espírito. Portanto, o que nós vemos aqui nesse contexto desse testemunho arremete muito a nossa vida hoje. A intenção não só de João e Pedro que iam para o templo, como a intenção do homem que ia pedir esmola. Porque todo o nosso mover, irmão, é intencional. Até mesmo ir daqui para a cidade para fazer nada. Eu vou para a cidade, não vou fazer nada. Minha intenção é ficar lá para lá, para cá. Deixa até de fazer alguma coisa em casa. Não é assim? Porque tudo é intenção. Por que é intencional? Porque você vai, não é aonde suas pernas lhe levam. Pessoa sem perna anda? Hein? Mas se locomove, né? E vai aonde ele quer chegar. E ele chega lá onde ele quer chegar por quê? Porque o coração leva, eu quero ir em tal lugar. As pernas não levam, mas o coração faz se locomover e chegar. E é justamente isso que Deus quer nos falar, para que nós cuide do espiritual, para que nós nos conduza aonde Deus quer colocar, que é nas promessas dEle. Hoje nós estamos a 21 dias da virada do ano. Já janeiro, perto de terminar. Perto de terminar. E talvez sua vida não tenha acontecido nada. Você não tenha se projetado para nada, você não tenha planejado nada, você não tenha pensado em nada. Talvez tenha do mesmo jeito. Mas você disse, Deus quiser, esse ano vai ser melhor. Vai? Eu pergunto, vai? Aí você diz, vai. O resultado mostra. Então vamos ter que esperar o final do ano. Mas uma coisa é certa. Deus tem uma promessa. Eu sei que pensamento eu tenho de vós. Não é um pensamento de mal, mas de bem. Para fazer chegar aonde quereis. Você vai chegar lá no seu pensamento ou no pensamento de Deus? Você tem, eu tenho o pensamento para fazer chegar aonde quereis. A visão é essa. Vocês estão entendendo, igreja?
Porra, aplauda Jesus aí. Eu sei que pensamento eu tenho. O meu pensamento vai fazer você chegar. Porque o pensamento dele está na visão dele. Então eu preciso me encaixar na visão para minha fé me levar. Aqui está. João, Pedro e João. Vai para a oração. Aqui nós temos o trabalho do meu dia, a oração. Só que esse sentido aqui, dessa escritura e desse contexto, não era apenas uma oração. Você vê que tem um horário determinado, a 9ª hora. A hora 9ª. Tinha um horário determinado. Mas não era apenas uma oração, 3 horas da tarde. Era o segundo sacrifício apresentado no templo. Com a oração, era um sacrifício apresentado no templo, com a oração em conjunto. Todas as pessoas. Todos eles. Você já viram a história de Ana com Eli? Que Eli chega para ela e diz: mulher, você já está bêbado uma hora dessa? Porque os sacerdotes ficavam observando. Porque a oração era comunitária, era todos. Por que todos? Porque Deus é todo. Deus não é uma parte. Então os sacerdotes ficavam olhando. E se alguém não tivesse ligado, ele dizia: oração, ora. Clama. O sacrifício está sendo feito. Agora é preciso você se envolver. Você precisa cuidar do seu espiritual. Bora lá, bora lá. É justamente isso que Deus está falando conosco nessa noite. Então, a hora 9ª. E nesta hora, olha a intenção. Pedro e João iam porque queria cuidar do espiritual. Porque eles tinham uma missão. Agora imagine você. Você está fora da missão de Jesus Cristo ou está dentro da missão? Não sabe? Dentro. Você está dentro da missão de Jesus. Você não está fora de Jesus, da missão, porque se é de Jesus, então você está dentro da missão. Se você está dentro da missão, precisa receber energia, ser energizado. Você precisa receber. E quem dá essa energia? O Espírito Santo, com a sua participação. O que Deus quer falar para esse início de ano? Que você precisa ser mais participativo. Precisa ser mais. Então João e Pedro estavam para cuidar. E naquela mesma, a intenção dele era cuidar. A intenção do mendigo era pedir esmola. Ele estava ali para pedir esmola. Agora, por que ele ia para a porta do templo? Ele tinha uma intenção. A intenção era: estou indo para um lugar religioso, onde esse povo de Deus é generoso, fica mais fácil de me dar. É mais fácil na porta da igreja alguém dar uma esmola, ou dentro de um forró? Dentro do forró, sai do meio, aleijado, deixa eu quieto. Hein? Olha, então a intenção dele era essa: eu tenho que receber mais oferta hoje, mais esmola hoje. Hein? Então a intenção dele era essa. Por quê? Porque ele olhava pelo enxergar. Eu enxergo os religiosos, eles são generosos e vão me dar mais esmola. E eu vim com um pacote no bolso, porque aí eu cuido da minha vida com o que ele me dá. O enxergar é isso. Achar que o que você conquista cuida de você. E quem cuida de você é Jesus. Quem cuida dele de você é ele. Então você precisa entender isso. Que o que você conquista se acaba.
se destrói, se desfaz, roubam, perdem. Até o alimento que você conquista para aquele dia que é o querer que você, o seu sabor que você gosta, ele se desfaz. Um tempo depois já era. Aleluia, glória a Deus. Então esse mendigo, ele tinha também a intenção, olhando o enxergar para a vida. E quando João e Pedro e João vão passando, ele disse: ei, me dê uma esmola. O texto diz assim: me dê uma esmola. Agora vamos entender como era o pedido. Porque hoje a gente vê as pessoas na rua: ei, me dê uma ajudinha. Deus tem mais para dar. Quem já ouviu isso? Ei, me deu esmola. Não vai faltar você me dar esmola, não vai faltar não. O pedido de esmola, que era na frente da porta formosa, a porta formosa também tem um significado. Não era porque era uma porta, é porque era a principal porta do templo, era a formosa que era a principal. É por ali que entrava o pecador e voltava perdoado. Aleluia. Era principal. Então o mendigo é hebraico que diz assim, em vez de dizer, me dê uma esmola, que aqui diz, pediu esmola, mas não diz o jeito que ele está pedindo. Pedir é assim, sedacá, que tem em hebraico um significado. O significado é, faça justiça. Fazer justiça por quê? Porque ele era o pedinte, você não era, você tinha, ele não tinha. Então seja generoso, me dê. Faça justiça. Veja bem a intenção do sujeito. Veja bem. Porém, ele é um encontro do enxergar e da visão. Vamos ver quem é que vence. Ei, me dê uma esmola. Sedacá, faça justiça. Você tem ou não tem? Porque a visão, o enxergar é assim. As pessoas que pedem, olham para mim. Eita, está toda arrumada. Ei, me dê. E às vezes a gente tem. E ele nem acredita que a gente não tem, porque a visão dele, a enxergar dele é esse. Enxergar é esse. Miserável. Como é que um homem desse não tem uma esmola para me dar? É desse jeito, gente. Presta atenção. Então esse encontro é, faça-me justiça, o enxergar, o da visão. Eu não tenho nem ouro nem prata, quer dizer, eu não conto com os valores desse mundo. Não estou contando com isso. Mas o que eu tenho, eu lhe dou, a visão. E a visão que eu tenho é que eu creio em Jesus, Ele está comigo, porque dizer em nome de Jesus, naquele contexto da época, era dizer Jesus, é invocar Jesus. Levante e ande. Levante e ande. E pegando na mão, porque sempre Deus dá a força. Levantou. E a visão venceu, ele andou. O que Deus está querendo, irmão, falar conosco nessa noite, para nós cuidar da nossa espiritualidade, para que Ele possa cuidar realmente de nós. Para que essa mão estendida da força, que Ele diz, eu cuido com a força da minha destra. E muitos de nós, às vezes, não estamos tendo essa força, gente, porque não estamos cuidando do espiritual. E quando bate a necessidade do espiritual, da visão, da fé levar para a visão, então
entra o desespero, porque você só enxerga pela fé. Não tem mais jeito, o médico disse, se fosse mais um grauzinho, eu morria. Quem já ouviu isso, essas histórias? Confia num relatório. Eu já vivi isso, irmão. E levei a fé para sobressair. Então, observe uma coisa. A visão que a fé nos leva não é enxergar, é um posicionamento de onde Deus colocou nós em Cristo. É a partir dali. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 6. Nós ressuscitamos com Cristo e Deus nos assentou em Cristo nas legiões celestiais. É um posicionamento que eu vou estar junto com Cristo para eu ver o que Ele está vendo, porque o meu enxergar só vê o que o meu olho vê, mas em Jesus Cristo, na visão, pela fé, eu vejo o que Ele está vendo. Aleluia! É comum, irmãos, se ouvir nas igrejas, ainda que nós não somos muito de fazer, poderíamos fazer, muitas campanhas de apontamento. Vamos fazer uma campanha de 21 dias de jejum. Aí os crentes daquela igreja se envolvem, 21 de jejum. Vamos fazer uma campanha de prosperidade, de bênção financeira. Aí determina. É tantos dias de culto, de oração. É uma vigília. Vocês já ouviram isso? Pois bem. Observe que em meio a esse envolvimento, depois se houve alguns da testemunho. A campanha que eu fiz do jejum foi extraordinária. A campanha que eu fiz de prosperidade, de melhora financeira, eu recebi bênção tal. Aí, a campanha que eu fiz de libertação, olha, alguns contam. Quem contam? O que teve a intenção de se envolver mais com Deus. E o resultado de tudo isso não é a campanha, é o envolvimento dele com Deus. É isso que Deus quer. Que nós se envolva mais com Ele. Que nós nos desliguemos mais do exterior para voltar para o interior. Aqui nós vamos entender. No contexto, aqui, Pedro diz, fitando os olhos, disse, olhe para nós. Olhe para nós. Eu expliquei que em nome de Jesus, o invocar é como se trouxesse a presença de Jesus para aquele local. Ele diz, olhe para nós. O sentido o significado tire a sua intenção do que você está vendo. Você está olhando para a pessoa para pedir esmola. Você vem com essa intenção. Olhe para nós, mude o foco, mude a intenção, mude o olhar. Porque a partir daí começa a mudar o seu espiritual. E diz a Bíblia que o homem fitou os olhos e Jesus curou. E ele se levantou. O que nós aprendemos com isso, irmão? Que enquanto o espiritual não é cuidado, não se manifesta no físico. Nós fica só na vontade. Porque o processo não é aqui. O processo é lá e aqui. Não é aqui, fora.
é de dentro para fora, não de fora para dentro. Enquanto esse homem não mudou, não olhou, não mudou a intenção para olhar pela visão, para cuidar do espiritual, ele continuava prostrado, só pedindo esmola. Agora não. Recebeu pela fé a visão, recebeu a cura. E ele saltava e louvava a Deus. Tem sentido isso, gente? Tem. O que significa saltava e louvava a Deus? Alegria contínua, porque o Espírito Santo está fazendo isso. E muitos de nós não temos isso, irmão. Nós nem salta de alegria, nem na igreja, nem em casa, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. E muito menos louvar a Deus. Quanto louvor você faz por dia? Presta atenção. Você louva a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então esse homem, no momento que olha para nós, muda a intenção, muda a sua intenção. Acompanhe o ritmo do que Deus quer. Muda a sua intenção. Pare de olhar pelo enxergar e olhe pela visão. Leve pela sua fé isso. Vença a sua natureza pela fé. Glória a Deus. E ali ele recebeu a força. A mão, a destra direita do Senhor. Levanta! E quando levantou, ele saltava e andava, se movia, havia uma unção, porque agora o espiritual estava dentro dele, havia unção. Você está parado por quê? Porque está vazio, está lata seca. Você dá mais atenção ao que houve de fora, e principalmente quando diz respeito a você, do que Deus está falando. Está vazio. E como vazio, é mimimi. Tudo no mundo é mimimi. Ah, glória a Deus. Mas quando se está de renovo espiritual, não há mimimi. Há promessa, há força, há um enxergar não pela vista, mas pela visão. E de Deus me prometeu, e Deus não é fiel, Deus é fiel, Ele não falha. Ele me chamou e eu vou lá, eu vou vencer. Aleluia. Algumas coisas na prática do nosso dia a dia falta. E como nós fomos chamados do Senhor para exercer isso e nós não exercemos, fica sem a esperança. Aleluia. Glória a Jesus. Deus está nos chamando para esse avivamento, irmão. Estamos chegando no final de janeiro, é tempo da gente começar. É 2 cultos por semana, estou dentro. Vou me organizar, é tudo organização, irmão. É organizar. Se organize. Vou cumprir o que Deus está pedindo de mim, vou cumprir, vou ser fiel a Ele. Por quê, pastor? Porque eu tenho como garantia um Deus fiel também, para me honrar, que a Bíblia diz, aquele que honra a Deus, eu honro. A maioria dos crentes vive metendo os pés pelas mãos, porque não é fiel. Não dá para saber mais, não dá para diferenciar, porque não é fiel. Não é fiel ao Senhor. Aí ele diz, aquele que me honra, eu honro. Aquele que me honra, será honrado. Aí eu não honro. Estou esperando o quê? Uma fé doida, uma fé louca, uma esperança do esperar, e não vai chegar nunca. Glória a Deus, igreja. Então vamos ver aqui. Então, esse homem olhou, ainda esperando receber alguma coisa.
Aí Pedro foi, deu um choque. Assim, como vocês estão levando. Um choque. O negócio da boca está quente. Aí Pedro disse, ei, eu chamei você para olhar para mim, porque eu não tenho ouro e nem tenho prata. Ou você olha e muda sua intenção para receber, ou nada é feito. É deixar que funciona, gente. É assim que funciona o Evangelho. E disse, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho? Ele tinha um renovo que fazia a fé dele levar para o horário do sacrifício, para o horário da oração. Vixe, hoje não vai dar para ir para a igreja não. Já passou isso com vocês? Vixe! Agora, o que significa esse vixe muitas das vezes? Às vezes é um convite, eu não posso faltar. É tão difícil o negócio. Aí você deixa de vir para ir para o convite. E a fé vai só... Funciona assim, gente, a vida. Por quê? Porque eu não sei dizer não. Porque é presencial. Eu vou dizer não para antes na cara dele. Não, antes ele vai ficar desgostoso comigo, vai até ele perder a minha amizade. Quantas vezes você está na presença de Anderson? Vamos dizer durante uma semana, um mês ou um ano. Dá para contar nos dedos, né? Pois não esqueça que o Senhor é presente 24 horas na tua vida, esperando você sempre dizer assim, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aqui estou eu. Aleluia. Eu quero cumprir a sua vontade. Só sou fraco, me dê força. Só não tem condições de chegar lá, deu jeito. E espero para ver se Deus não faz. Faz. Então, receber a ordem, levante e anda. E tomando pela mão direita, levantou e logo os seus pés se firmaram. O espiritual faz isso. Firmar é ter convicção acerca de Deus. Por isso que o salmista escreve e diz, um coração bem firmado em Deus não temerá coisa alguma, porque ele tem convicção. Não está firmado, não tem convicção. Não tem convicção, a fé não opera. A fé não operando, sai da visão, fica no enxergar. Chegando no enxergar, passa a usar a lógica. Aí, tem jeito não. Você não viu não, aquele caso é do mesmo jeito. Esquece que a quem você entregou a vida, aquele que você entregou a vida, é Deus de milagre. Você esquece dos prodígios, das maravilhas que Ele fez e faz. E está prontinho para fazer na minha vida e na sua. Prontinho. Faz ou não faz? Então, os tornozelos se firmaram, saltando ele, pôs-se em pé. Enquanto ele viveu, vendo a vida pelo enxergar, ei, por favor, me leve, me coloque lá na porta, porque eu preciso receber essas esmolas daqueles crentes lá.
Aí levava, jogava ele lá. Porque até aí o enxergar dele para a vida dele dependia de homem. Agora, Deus colocou ele de pé, porque ele mudou a forma de enxergar. Então ele pôs-se de pé. Porque essa é a posição que Deus quer que nós esteja. Em pé, em guarda, em vigilância, sempre ponto para atuar, ou a favor do próximo, ou a favor de nossa própria vida, de pé. E entrou com ele no templo. Qual foi o desejo dele depois do renovo? Ir para o templo. Ir para o templo. Ir para o templo aponta para o reconhecimento que um filho tem com o pai. É gratidão. É gratidão. Ir para o templo é uma gratidão para o pai ter tirado ele daquela circunstância. Muitos de nós, uma hora dessa, de sábado, nós estávamos todos ajeitados para ir para os forró, beber cachaça. A maioria de nós aqui. Vim para a igreja é ter essa gratidão a Deus. Porque Deus tirou de lá para colocar aqui. Aleluia. Tirou para estar aqui. Por que, pastor, ele colocou aqui? Porque é daqui que vai haver a separação. É daqui onde vai separar. Quando Cristo voltar aqui, encontrar a fé que não vai encontrar em todos. Vai encontrar em alguns que está esperando porque está crendo. Aí ele grita de lá: vinde bendito de meu Pai. É daqui que se levantará os benditos. É por isso que é necessário vir. Não existe constituição de igreja sem templo, irmão. Ainda que nós seja templo do Espírito Santo. Mas não existe constituição de igreja sem templo. Tem que ter o congregar. Foi Jesus que disse. Foi Jesus que otorgou. Foi ele que formou essa constituição. E ele exige que assim se cumpra. Então ele levantou-se, ficou de pés e entrou no templo pulando e saltando e louvando a Deus. Outrora eu vivia lá com o fundo arrastando pelo chão. Agora eu ando pisando, firmado nos meus pés. Esses pés que firmam, nesse momento que tem um renovo espiritual, Jesus conta a história desse filho pródigo, o que o pai faz com ele quando ele recebe o renovo. Coloca uma sandália nos pés. Uma sandália para dar firmeza, para a partir de agora você poder andar firme. Porque de pé descalço, gente, a gente não pode pisar em todo canto, não. Principalmente na cabeça do capeta. E Jesus calçou nós nesse momento, desse avivamento, desse renovo. Bota a sandália nos pés, veste com uma vestidura nova, coloca um anel no dedo que é da autoridade e agora grita: pode pisar nele, que eu sou contigo. Pisa! Aleluia! Isso é para os que creem. Quem crê aí? Então louva Jesus, dizendo: obrigado, Senhor. Vou lutar para viver isso. Eu estou dizendo assim, mas seja segundo o seu querer. Não faça porque eu quero. Faça porque você crê. Amém? Mais uma vez, aplauda Jesus.